Estamos começando mais uma edição do programa UrbanView, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem como convidado hoje, aqui ao meu lado, o pesquisador Vinícius Vieira, da IRIA. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. E o olhar da semana, que é o tema do nosso programa, sobre o qual nós vamos conversar aqui com o Vinícius, é cidades inteligentes. Como o planejamento urbano pode garantir um futuro melhor? A gente quer bater um papo aqui com o Vinícius, entre outros assuntos, sobre tópicos como criar centralidades urbanas inteligentes e sustentáveis, quais são as políticas urbanas que já estão dando resultados positivos e como os poderes público e privado podem trabalhar juntos para este fim. E temos aqui também ao meu lado Sandra Lanza. Como vai, Sandra? Tudo bem? Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo, Vinícius. E bom dia, boa tarde, boa noite. E bem-vindo a você que está nos assistindo em mais uma edição aqui do UrbanView. Gilberto, eu quero começar, na verdade, convidando você a votar na nossa enquete do dia. A gente sempre faz uma pergunta relacionada ao tema que a gente está abordando aqui no UrbanView. E você vota lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje para você votar: desenvolvimento urbano planejado e sustentável é possível no Brasil? São 3 opções. Sim, já caminhamos para isso. Segunda opção, apenas algumas iniciativas isoladas. Ou não, é uma utopia. Eu aguardo a participação de vocês. No finalzinho do programa a gente traz o resultado e o Vinícius vai comentar um pouquinho com a gente também. Muito bem, então vamos começar a nossa entrevista com o pesquisador Vinícius Vieira, justamente pedindo para ele contar para a gente o que é a IRIA, né? Como surgiu, como funciona, qual o objetivo? Bom, a IRIA é uma empresa que organiza encontros setoriais e também estudos de mercado. A ideia surgiu de uma demanda crescente por informação qualificada para o setor de infraestrutura. O Brasil é uma informação conhecida por todos, que o Brasil é um país que investe muito em infraestrutura, tem uma demanda grande por infraestrutura, não só de cidades, mas também de transportes, de saneamento, também temas que envolvem cidades. E aí surgiu a ideia, eu já tive a experiência de trabalhar em outras empresas desse setor, de montar uma empresa que tivesse o foco em estudar, em coletar, tratar e produzir eventos setoriais e também relatórios para que auxiliasse os gestores públicos e privados nas suas tomadas de decisão. Muito bem, e como é que a IRIA surgiu por iniciativa sua? Foi um grupo de profissionais? Como é que foi a história? Quanto tempo ela está aí no mercado? A IRIA tem 2 anos, ela surgiu de uma... Há 2 anos eu comecei, há muito tempo eu já pesquiso o tema de cidades. É um tema, como a população migrou para as cidades, isso exponenciou os problemas. Então, as empresas começaram a enxergar oportunidades de negócios nas cidades e começaram a explorar isso. Então, começou a aparecer uma quantidade enorme de materiais sobre esse tema. Precisava existir uma resposta para os problemas urbanos. Como não era só uma coisa utópica, só uma coisa para discutir a sociedade, mas era também... era evidente que as grandes empresas investiam muito dinheiro nisso, tinham muitos projetos de pesquisa e desenvolvimento em produtos e serviços para cidades, existia a necessidade de centros de pesquisa e também de fornecedores de informações que abastecessem o mercado, não só as empresas, mas também os gestores públicos. É evidente que a gestão pública passa por um momento de transformação também, que necessita de informação mais qualificada, e foi por isso que surgiu. Eu falei, bom, vamos montar uma empresa que faça um trabalho de qualidade, muito bem pesquisado, com critério, que ofereça para esses gestores públicos e gestores privados informação qualificada para que auxiliasse eles nesses processos. A gente pode dizer que a IRIA é uma ponte entre a faculdade, entre o mundo acadêmico e o mundo privado e poder público? Tá, tem uma ligação aí. É muito comum nas nossas conversas usuais que a gente reclama aqui no Brasil que não existe uma proximidade entre a academia e o setor privado. Isso, inclusive, foi objeto do nosso último UrbanView. Nós chamamos aqui
convidado do programa passado, que você pode acessar no site www.urbansystems.com.br. Ali no Urban Media, você vai ver o nosso último Urban View da quarta-feira passada. A gente estava exatamente abordando esse tema, essa ligação entre o mundo acadêmico, que muitas pessoas que são críticas dizendo que a academia se isola no mundinho dela, muitas vezes fazendo pesquisas que não têm aplicação prática, e o setor privado e o poder público não interagem, não encomendam pesquisas para esse setor acadêmico. Todo mundo reclama, mas todo mundo tem um pouco de culpa nessa história. Em paralelo, no momento de estruturação da IRIA, eu comecei a fazer parte de um grupo de pesquisadores na PUC de São Paulo, que chama Núcleo de Estudos do Futuro, aqui da universidade, vinculada à Faculdade de Administração da PUC de São Paulo, que também existia lá a intenção de promover essa interligação entre a academia, que tinha uma série de estudos que ficavam empoeirados na biblioteca. Então chegou um momento em que todo mundo reclama que não tem essa integração. Vamos pegar o nosso núcleo de estudos, já que a gente tem essa autonomia, e vamos fazer essa junção. Então foram interesses coincidentes, bem separado a IRIA do NEF, mas são complementares. O núcleo dos estudos do futuro é um núcleo da universidade, da PUC. Isso, é um núcleo de estudos da PUC de São Paulo, vinculado ao Departamento de Pós-Graduação da Administração. O nome é promissor, né, Sandra? Núcleo de Estudos do Futuro. Nós precisamos perguntar para ele depois uma bola de cristal aqui, o que vai acontecer com as nossas cidades. Você ia fazer uma pergunta, Sandra? Sim, eu ia fazer uma pergunta. Vinícius, a que se deve essa não integração desses setores? Fora a questão cultural, você que está nessa área, está vivenciando essa integração, está propondo, né, mais do que vivenciar essa integração, a que se deve isso não acontecer anteriormente ou em outras organizações? Olha, existe um degrau grande entre o setor público e o setor privado. E dentro do setor público, você tem estágios de desenvolvimento diferentes. Então, assim, para efeito da nossa conversa aqui, vamos dividir alguns setores. O setor elétrico é um setor que tem um marco regulatório muito bem desenvolvido e regras muito claras. E aí eu queria fazer uma ponte que isso tem uma ligação com o investimento estrangeiro. O investidor, ele só investe se tem segurança jurídica. Então você tem o setor elétrico muito bem organizado. E eu estou dizendo aqui de serviços relacionados às cidades. Se a gente for partir para um outro setor que também atende as cidades, que é o setor de saneamento, é um setor que está um pouco menos desenvolvido nessa maturação regulatória e também de gestão. Acredita-se que isso vai precisar ser acelerado, né? Não vai dar para o setor de saneamento demorar 20 anos para chegar no setor elétrico, porque as necessidades de saneamento das cidades são graves. Então, a academia entra aí como um fator catalisador desse processo, que é tentar juntar os interesses do setor privado, que são legítimos, como todo setor privado, tem interesse pelo lucro. O setor público, que tem como principal interesse promover os serviços à população, e entra aí a academia como um modo de ligação entre eles. Né? Porque a academia, por muito tempo, essa é a minha análise, ela ficou numa posição que ela não precisava se comprometer com nada. Mas isso a gente passa por um momento de transformação onde a academia, as universidades, entendem que elas são parte integrante e elas podem contribuir para essa ligação e para o objetivo final. Nunca pode se esquecer que o objetivo final desse desenvolvimento é que os cidadãos tenham uma qualidade de vida melhor. Fala-se muito em cidades inteligentes, nós vamos entrar nisso aqui daqui a pouco, mas no fundo os cidadãos precisam ter qualidade de vida melhor. Muito bem, então como o nosso convidado aqui, o pesquisador Vinícius Vieira falou, daqui a pouquinho a gente vai, mais uma pergunta aqui, nós vamos entrar no tema principal do nosso programa, que são cidades inteligentes, que está ligado muito a essa questão do núcleo dos estudos do futuro aqui da PUC de São Paulo. Mas ainda sobre a IRIA, né? Eu estava vendo aqui o site de vocês, é um site bem bacana, depois o Vinícius vai dar o endereço para vocês aqui, e vocês desenvolvem muitos eventos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho quais são esses eventos temáticos que a IRIA realiza e quais são os principais eixos temáticos aí que vocês debatem nesses eventos. Nosso negócio principal são os eventos. Nós entendemos eventos como pontos de contato de interesses legítimos e como espaços de capacitação e troca de conhecimento. E o nome da empresa vem de IRIA, né, que é Cidades em Basco. Cidades é entendido como o local onde as ideias são
elaboradas e trocadas. Esse é o valor da cidade. Assim como existe a troca do comércio, existe a troca das ideias, Sim. dos conhecimentos, né? E a sociedade só avança com essa troca de conhecimento. Então a ideia foi montar uma empresa onde o seu negócio principal são as conferências, focado em infraestrutura com uma atenção especial para as cidades. A nossa Foco em infraestrutura e uma atenção especial em cidades. Esses eventos, eles são de caráter regional, por exemplo, São Paulo, não é um caráter nacional ou tem, inclusive, digamos, uma participação internacional? Tá, nossos eventos, eles são nacionais. A gente tem alguns dados que metade da nossa audiência é de fora de São Paulo. Nossos eventos acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, ou Minas Gerais, ou Brasília, de acordo com o centro de desenvolvimento. Um evento do setor elétrico, a maioria das empresas estão aqui em São Paulo, mas se é um evento com foco mais jurídico, governamental, o evento é em Brasília. E é comum a gente ter metade do público do local e metade do público da cidade. 80% dos nossos eventos são em São Paulo. Eles tratam de infraestrutura, então nós temos lá as nossas divisões, né? Tem a divisão de energia, tem a divisão de logística e transporte, a divisão de cidades, a divisão de água e resíduos e uma divisão muito especial, não mais especial que as outras, mas que ela é uma divisão transversal. Nós chamamos de gestão da infraestrutura. São temas como financiamento de projetos. O financiamento, a lógica de financiamento é muito semelhante para qualquer um desses segmentos que eu falei. Logística, um project finance de uma estrada, de saneamento ou de energia, de um projeto de transmissão de energia, ele é muito parecido. Então são os temas transversais. Muito bem, então agora nós vamos entrar justamente no nosso tema cidades inteligentes, né? Então a gente pergunta para você exatamente qual é a definição, o que são cidades inteligentes. Olha, isso dá uma boa briga. Bom, cidades inteligentes são cidades que utilizam sistemas de informação e comunicação para promover uma gestão pública mais eficiente. Melhor utilização de recursos, seja recurso tempo, seja recurso ligado à sustentabilidade. Então, uma definição clara e direta sobre cidades inteligentes são cidades que conseguem implantar sistemas de informação e comunicação que coletam dados, e aí tem uma ligação direta entre cidades inteligentes e Big Data, que também é um tema muito recorrente hoje, né? Nas nossas discussões sobre cidades inteligentes, Big Data sempre aparece em evidência, porque o gestor público, nós temos uma cultura aqui, eu queria dar um passo atrás, é uma cultura do gestor público que ele sempre vai remediar um problema. É o paternalismo, né? Tá com um probleminha ali na rua, manda tapar esse negócio, não, temos que fazer a ponte ali, quer dizer, é o remediativo, né? Sim, ele sempre vai corrigir uma emergência. A cidade inteligente, ela permite ao gestor público que ele tenha uma coisa muito valorosa, que é a previsibilidade. Fazendo um comparativo, você me corrija se eu estiver errado ou não, nas empresas mais sofisticadas, as grandes empresas, elas trabalham muito com aquilo que se chama Business Intelligence, né? Que é a inteligência de negócio. E tem alguns programas, softwares, etc. e tal, que desenvolvem verdadeiros painéis de controle, né? Com indicadores mesmo, com ponteiros, né? com gráficos, etc. tal, que mostram, digamos assim, em tempo real, como é que está o desempenho da empresa e se conecta com dados externos, que permite também você fazer alguns modelos de previsão. Seria trazer um business intelligence para a administração pública? É isso mesmo. A capacidade de você entender em tempo real o que está acontecendo com a cidade e também prever para onde caminha os problemas da cidade. Isso, a sua colocação é perfeita. Um exemplo claro de cidade inteligente aqui no Brasil as cidades inteligentes são formadas por módulos. Não existe um caso nem no Brasil, nem no mundo de uma cidade... Tem duas categorias de cidades inteligentes. As já existentes, que você precisa colocar inteligência, e tem as cidades que nascem já inteligentes. Você tem projetos nos Emirados Árabes, Masdar, e também na Coreia do Sul. Então, esses da Coreia do Sul e dos Emirados Árabes são cidades que já nascem inteligentes. Isso, elas são projetadas a partir de critérios para que ela já seja inteligente. E cidade inteligente, eu acho que é muito importante nós colocarmos agora, cidade inteligente é uma cidade sustentável. Porque se eu uso melhor o recurso,
água, por exemplo. E sustentável, você está dizendo só do ponto de vista ambiental ou sustentável do ponto de vista de responsabilidade econômica, financeira e responsabilidade social? É um conjunto de fatores que contribuem. Sabe aquela história que quando está tudo num caminho muito bom, as coisas dão muito certo, né? Não é à toa isso, né? É porque foi construída uma base, baseada em critérios, em processos, para que tudo funcione bem. Então, um exemplo muito, assim, bastante didático por que uma cidade inteligente ela também é sustentável? O maior problema dos centros urbanos é a qualidade do ar. Um grande problema dos centros urbanos é a qualidade do ar. Isso afeta as populações e tem dados produzidos por universidades e empresas muito respeitadas que dizem que na cidade de São Paulo as pessoas vivem menos 4 anos porque convivem durante 40 anos com a poluição. E a poluição ela é causada pelos carros, CO2. Então uma cidade que tem muito trânsito, que tem mobilidade urbana mal projetada e mal executada, ela tem mais congestionamento. Um exemplo é São Paulo ou Rio de Janeiro. Então ela é uma cidade mais poluída. Isso vai cobrar uma conta no final. Então por isso que a cidade que tem um sistema de mobilidade, um projeto de mobilidade, dizem inclusive um plano diretor de mobilidade, e é aí que as coisas começam a casar. Não basta ter só tecnologia. Tecnologia dá anúncio da revista. Mas... Assim, até porque a gente está falando da qualidade de ar, hoje a gente está no rádio e fala assim, a CETESB avisa que a qualidade do ar no bairro X ou na região Y está abaixo do aceitável. Sim. E você continua dentro do carro dirigindo. Você passa no relógio. Fala, bom, eu tenho que passar por lá porque eu tenho que ir para tal lugar. Quer dizer, você até tem a informação, a CETESB te diz e coloca lá no rádio que determinada área dentro do bairro está com um índice de qualidade de ar inaceitável. Mas e aí? O que fazer com essa informação? Como entender essa informação? Você fez uma conexão muito interessante com o Big Data. Uhum. Como é que ferramentas a gente tem hoje em dia para poder aprender essa informação e entender isso? Eu acho que um caso muito claro e próximo a nós, que dá para proporcionar uma visualização, é na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem um centro de operações, que ele foi projetado por uma das grandes empresas de software do mundo. Então, o Centro de Operações do Rio de Janeiro, eu estou falando aqui do municipal, tem um estadual também. O municipal, ele tem lá você tem todos os serviços públicos no mesmo local, um representante. Eles têm um projeto muito bem estruturado, muito bem avaliado, inclusive ganhou prêmios internacionais, sobre mobilidade urbana. E aí tem os vídeos, assim, eu já visitei o centro e pude ver que acontece mesmo. Cidades inteligentes que a gente vê no conceito no site, ele acontece de verdade assim. Existe uma previsão, aquela via, ela tem capacidade de 1.000 carros por segundo. E você tem sensores no chão que registram a passagem dos carros. O sistema é montado de uma forma, tem uma inteligência que se aquele número passa um determinado número que está parametrizado ali, ele sinaliza que vai acontecer um congestionamento num próximo setor daquela via. Está aumentando o volume do tráfego, aumentando o volume do tráfego. Daqui a pouco. Entramos aí na previsibilidade de novo. O gestor ali do sistema ele tem um protocolo, não basta ter, a gente vai mais um passo, não basta ter só o sistema, não basta ter só a inteligência, tem que ter um protocolo. O que fazer com isso daí, né? Hora que passou a quantidade de carro X, eu aumento o tempo do semáforo. Ou se não, eu indico para a via paralela. E aí o trânsito não para. Se o trânsito não para, eu não tenho congestionamento, não tenho menos poluição. Isso é na prática. Só que isso precisa ter escala. E não dá também, temos que ser realistas para achar que esses projetos que envolvem transformação de cidades vão acontecer na velocidade que nós precisamos ou queremos. É preciso haver um bom senso e um planejamento de médio e longo prazo para que esses processos sejam implementados. Batemos numa outra barreira. O poder público no Brasil pensa curto e médio prazo. 4 pensa no seu mandato. Anos. É preciso, então, a nossa corrente de pensamento e o que defendemos e trabalhamos para promover é uma transformação da gestão pública. A gente vai entrar num outro assunto. Porque o gestor público precisa haver uma mudança na mentalidade da gestão pública, seja federal, estadual ou municipal. Um dado importante, 80% do que afeta você
Vem dos prefeitos, vem do poder municipal. O lixo, o trânsito. Os investimentos são federais, do VLT, por exemplo, aí a gente entra naquela questão da Copa dos investimentos. Mas 80% do que afeta você é decisão do município. É o prefeito e o vereador. E aí caímos no lugar comum da velha pergunta. Quem que você votou para o vereador? E quem faz a lei é o vereador. Quem faz e aprova a lei é o vereador. Aqui em São Paulo, não quero ficar só focado em São Paulo, mas a gente está passando por um momento muito delicado. Você tem uma nova gestão, que tem um pensamento diferente do anterior, que está implementando mudanças e que isso causa uma mudança no dia a dia da população. Será que não é preciso tentar enxergar a médio prazo? Mas nós, como somos todos imediatistas, os seres humanos, não os cidadãos. O pesquisador Vinícius Vieira, da IRIA, que é o nosso entrevistado de hoje, está se referindo aqui à administração Haddad, que entrou com uma bandeira, entre aspas talvez, de estímulo ao transporte público, né? Que as pessoas, quem tem carro tem que ser estimulado a deixar em casa ou até penalizado para deixar em casa. Sem muita contrapartida. Isso está tendo teve uma capa da revista, se não me engano, a época dessa semana, que bate forte no Sim. prefeito, né? Mostra uma foto de um grande congestionamento numa grande avenida paulistana com um corredor de ônibus livre, né? E faz um questionamento duro na capa sobre o acerto dessa política, né? Então, quer dizer, voltando ao que você está dizendo, quer dizer, fica essa coisa da visão dos 4 anos, né? Isso já foi colocado em outras edições do Banville aqui, né, Sandra? Que vários convidados que nós tivemos aqui apontam que a grande questão do planejamento urbano no Brasil hoje é você não ter uma diretriz de médio e longo prazo que tem que ser seguido pela administração, independente da cor política daquela administração. Sim. É preciso pensar, não é nenhuma crítica, nenhuma gestão, mas é preciso pensar mais na população e menos nos interesses políticos. Assim as cidades vão para frente, assim dá para colocar projeto de cidade inteligente. Agora, você citou, né, por exemplo, nesse centro do Rio de Janeiro de controle aí, onde a gente tem lá, o pessoal monitora, por exemplo, as ruas, o trânsito, o fluxo do tráfego. Tem também, a gente falou de poluição, né? Quais são os principais, pelo menos, indicadores que uma cidade é sustentável e inteligente? Quais são os reloginhos aí principais que a gente tem que olhar para dizer que nós estamos vivendo numa cidade inteligente e sustentável? Okay. Um deles é mobilidade, que já falamos. O outro é relacionado a saneamento, porque você está lidando com um bem escasso, que é a água. O índice de perdas de água nas tubulações no Brasil é um índice que vai de 40% a 70%. Nossa. Você tem localidades que têm 80%. São perdas técnicas e comerciais, mas para efeito da nossa conversa vamos ficar nas perdas técnicas, que é o vazamento da água. Sim, sem dúvida. Vazamento. Eu ando com meus cachorros, quantas vezes eu já não vi, né? Você está num lado, aquele negócio, aquela tampa, né? Sim. Sai vazando água ali. Da terra para baixo. É o vazamento Fora silencioso, isso que o Gilberto colocou, invisível, né? Exatamente. Já existe a tecnologia e já existem processos e projetos muito bem estruturados no mundo e no Brasil também, financiados inclusive pelo Banco Mundial, que foi tema de um dos encontros da IRIA, sobre perdas de água. Seria muito interessante, uma cidade inteligente que é também mais sustentável, que ela tenha sensores ao longo, não precisa ser na rede toda de água. Mas que você faz trocamentos, etc. Isso, e tal. Você mede ali, você consegue medir o consumo, né? Isso, que sinalize que ali tem uma perda de água. Então isso é um fator importante para uma cidade inteligente mais sustentável. Trânsito, água. Tem uma questão também ligada à energia, que é fundamental. Existe um conceito chamado geração distribuída, que é quando você mesmo faz a geração da sua eletricidade. As cidades inteligentes, essas que estão sendo montadas do zero, e também projetos em cidades já existentes, investem muito em energia solar. Você gera energia que você consome, e aí você sobrecarrega menos a rede de energia, e o excedente você volta para a rede. Porque
muitos casos você não usa toda a energia que você gera. Você produz 10 kW, se você gastou 6 naquela noite, 4 kW foram para a rede de distribuição. Isso é um dos pilares de uma cidade inteligente. Geração distribuída, onde essa geração está ligada no sistema, interligado, e ela troca energia. O sonho, acho que, dos consumidores é, durante o mês, receber, não pagar energia. E aí tem uma questão também relacionada à mobilidade elétrica. Como existe a perspectiva de implementação de veículos elétricos, seja coletivo ou individual, a geração distribuída é um ponto muito importante, porque você tem que fazer o carregamento do carro e isso não vai onerar a sua... Então, isso entra numa outra questão de questão comportamental da sociedade, mas um outro pilar da cidade inteligente é energia. Então, energia, mobilidade, água, qualidade do ar, esses são os pontos mais evidentes. Mas eu queria tocar num outro ponto. Quando nós falamos em cidades inteligentes, é importante que a gente entre num conceito chamado competitividade das cidades. As cidades precisam atrair empresas para gerar impostos. Eu não sei se eu estou sendo muito conceitual aqui, mas acho que é importante que nós façamos uma ligação entre as coisas. As cidades precisam ser atrativas para atrair as empresas que geram impostos. A empresa tem mais dinheiro para investir em projetos. Ou seja, como sempre, o que você está querendo dizer em outras palavras, assim, o poder público precisa criar as condições regulatórias, financeiras, etc. e tal, para que a iniciativa privada se junte a esse poder público e realize algo de bom pela cidade. E isso é algo que a gente carece nesse nosso país. Sim, promover qualidade de vida. É conhecido um caso de uma famosa empresa que tinha sede em São Paulo, mudou para Curitiba. Eles fizeram uma pesquisa. Os funcionários tinham uma qualidade de vida muito ruim. Tinha problemas de mobilidade, a maioria morava muito longe. E eles decidiram mudar a planta para Curitiba, o escritório central deles. Curitiba é hoje, por alguns índices, a cidade mais atrativa no Brasil. As cidades não são polos de troca de conhecimento? Então as cidades devem ser lugares que atraem as melhores cabeças, as melhores ideias. Porque isso forma um círculo vicioso. As melhores universidades, os maiores escritórios das empresas. É um círculo que cidade inteligente aconteceu também para proporcionar qualidade de vida melhor, para tornar localidades mais atrativas. Tem um índice internacional produzido por uma consultoria, tem disponível no site da Iria, para fazer o download, que mostra sobre alguns critérios, nosso trabalho de um ano inteiro, muito bem fundamentado, que mostra os critérios que tornam uma cidade atrativa para investimentos. As cidades, sob algumas perspectivas, são mais importantes que os países. Essa é a questão que você tem que tomar cuidado aí. A gente tem, por exemplo, vou trazer, você deve saber disso muito melhor do que eu, o exemplo de Detroit, né? É uma cidade nos Estados Unidos que foi berço da indústria automobilística americana e que na década... Agora vou ter que chutar um pouquinho porque a minha memória não permite tanto, mas da década de 70, 80, 90, enfim, houveram lá 20 ou 30 anos, digamos, que essa cidade perdeu total e completamente a atratividade. Então as grandes indústrias saíram de lá, as sedes das montadoras saíram de lá, e a cidade começou, quer dizer, esse mesmo fator positivo de atratividade que faz com que uma cidade comece a se transformar e ficar cada vez melhor, pode haver o processo inverso também. Sim. A perda de atratividade até que a cidade vá quase à falência. Foi o que aconteceu com Detroit. Detroit investiu em uma indústria só, a indústria automobilística. Só que a indústria automobilística tinha uma conjuntura global. E aí a indústria americana perdeu a força, a competitividade, as indústrias americanas perderam competitividade sobre as asiáticas, por exemplo, e aí foram cortando os empregos. As pessoas desempregadas compram menos. O poder público tem menos dinheiro para investir, a cidade começou a se deteriorar. Detroit, para todas as empresas, foram embora. Detroit. Ficaram algumas unidades, acredito que 10% do que existia na década de 70, que foi o ápice. E aí a cidade morreu praticamente. E está sofrendo agora está sofrendo um processo agora de transformação também com a atração de novos setores de investimento. Pois não, Muito Sandra? bem.
Você trouxe alguns fatores bem interessantes também relacionados às cidades inteligentes. A educação entra nessa questão também? Quer dizer, a gente tem conhecimento de países nórdicos onde chega a 87% o índice de crianças que terminam o ensino médio. Quer dizer, isso está muito atrelado à qualidade de vida. Ele entra esse fator entra nesse estudo? Educação está diretamente relacionado a desenvolvimento, a capacidade que a pessoa tem de conseguir um bom emprego e de desenvolver aquela economia local. Sim. Falando em cidades inteligentes, tem os projetos de Smart Education, que é como é chamado no conceito. O que é? O aluno, por exemplo, tem um prontuário eletrônico onde a vida escolar dele é acompanhada de uma forma inteligente, online. Toda cidade inteligente, ela tem como mandatória ter uma rede de comunicação muito bem estruturada, porque esses sensores, esses dispositivos, eles conversam. Então você precisa ter uma infraestrutura de telecomunicações muito que aguente essa quantidade de dados. A quantidade de tráfego de dados é muito grande, né? Você me perguntou o que era uma cidade inteligente e os pilares, e eu não comentei, me desculpe, sobre também a questão da saúde. A cidade precisa oferecer serviços de saúde de qualidade. Você tem alguns casos que projetos já acontecendo, onde existem os prontuários eletrônicos. Você faz o seu agendamento, serviços básicos de saúde. Eu gostaria de desmistificar alguns conceitos. Que cidade inteligente só funciona se for para todo mundo igualitário. Não pode ser só por uma camada mais privilegiada. Uma classe ou uma camada privilegiada. Isso. Então os governos têm que investir e investem para todas as necessidades diferentes da população. Então, Smart Health, a saúde inteligente e a educação inteligente são pilares, assim como a água e a energia, que é uma forma de eu poder administrar recursos. Administrar recursos é eu alocar o médico da melhor forma possível no posto de saúde. Vamos trazer para a nossa realidade. Qual que é o problema? Você não consegue o problema de quem usa o serviço público de saúde no Brasil, ele tem uma demora muito grande por consultas e exames. Por quê? N fatores, mas também envolve o agendamento do médico. Se eu tiver uma inteligência atrás disso, eu tenho menos deslocamentos, e aí, olha como as coisas estão interligadas. As pessoas se deslocam menos impacto na mobilidade humana. Melhor, e aí é uma corrente. Melhor, e vai por aí. Cite para nós um exemplo de uma cidade brasileira que você considera ou que é já uma cidade inteligente, está a caminho de ser ou está tomando providências para se tornar. Quem que está melhor no Brasil em termos de ser uma cidade inteligente? As 50 maiores cidades do Brasil desenvolvem projetos pilotos de cidades inteligentes. Isso pode ser consultado por um critério chamado Cidades Digitais, do Ministério das Telecomunicações, que promove isso. Uma busca no Google, lá tem uma lista de cidades que investem nisso. Essas cidades que já existem e precisam ser transformadas, elas nunca têm todos os pilares implementados. Você tem, isoladamente, ações. Né? Aqui em São Paulo tem um projeto piloto. O Rio de Janeiro é um projeto que você já consegue ver, até por impulsionado pelos dois grandes eventos esportivos que ela tem envolvida, principalmente Olimpíadas em 2016, houve um investimento maior em tornar aquela cidade inteligente, porque o Rio de Janeiro está espremido entre mar e montanha, você tem uma faixa grande, deslocamentos muito grandes, a população de baixa renda está na Zona Norte, precisa se deslocar, muito semelhante à Zona Leste de São Paulo, você tem um pêndulo do tamanho do Uruguai, que vai de manhã para o centro e volta. Como que eu vou montar um sistema para suportar isso? Rio de Janeiro tem algumas iniciativas, uma iniciativa, até uma coincidência factual de hoje, que o Rio de Janeiro passa hoje, no dia 11 de dezembro, por um problema com as chuvas, né? Seríssimo disso, passagem. Muito sério. É um projeto implementado e bem sucedido de cidades inteligentes no Rio de Janeiro, é um monitoramento de chuvas de grande capacidade que podem causar soterramento na região serrana. Então, uma das empresas que estão envolvidas com esse mercado desenvolveu um projeto para a instalação de um satélite que consegue fazer uma previsão de chuvas de um determinado critério que existe, por média histórica, existe a possibilidade de deslizamentos que causam morte de pessoas. Então, não basta ter só essa inteligência. Foi instalado o radar,
toca uma sirene, tem um protocolo, tiram as pessoas dali. Se acontecer algum deslizamento, a chance de alguém morrer é muito menor. Um outro projeto que tem também é o serviço de atendimento de emergência. Aqui em São Paulo, o serviço SAMU. Quando existe a ligação para o sistema de emergência, sistema de, de atendimento de emergência, automaticamente você já tem uma parametrização do espaço onde foi o acidente, a ambulância que está mais perto, ela chega mais rápido. No fim, o poder público vai assim, tantas vidas salvas, né? Então, esse projeto tem mais de 20 vidas salvas pelos critérios do projeto, chega mais rápido, e aquela própria ambulância, quando ela chega no local, ela já passa a informação para o hospital, já diz qual hospital que ela vai, tem um corpo médico lá já esperando, e aí são aquelas coisas diferentes, né, que a gente vê, isso é uma coisa inteligente. A própria ambulância tem um GPS, tem um sistema que ela mesma vai alterando a programação semafórica para que ela consiga chegar mais rápido. E aí tem dados médicos que dizem que um ataque cardíaco socorrido X minutos mais cedo, né, mais rápido, ele aumenta a chance de sobrevivência em X%. Então a própria ambulância ela vai abrindo o caminho e chega no hospital, isso aumenta a probabilidade do paciente sobreviver. Isso é cidade inteligente na prática. Qual você acredita que seja hoje o principal entrave para se acelerar a implantação, né, desse conceito de cidade inteligente nas grandes capitais brasileiras? Pelo que falamos até agora, é ainda a cultura do poder público? É um fator determinante, é um cenário. A cultura de pequeno prazo, né, de previsão. O outro é a baixa integração entre público e privado. Existe uma resistência ainda do poder público, o poder privado também não consegue entender as necessidades do poder público, e aí cada cidade tem uma necessidade, né, poder municipal. É preciso uma maior integração e troca de conhecimento entre privado e público. Eu tenho a sensação assim, de que, por exemplo, aparece um projeto desse da ambulância, isso é levado pela Secretaria da Saúde para o prefeito fala assim, puxa vida, que legal, não vamos implantar esse negócio. E aí depois vem uma outra secretaria que mostra alguma outra coisa, que o prefeito fala, pô, também, vamos fazer esse negócio. Eu tenho uma sensação de que falta administradores públicos com uma visão, uma formação, né, como é que eu vou dizer isso, de uma análise, de um pensamento, de uma ação estruturada, global, integrada. Parece que se administra aos picadinhos do Brasil. São iniciativas, né? Algumas iniciativas que dão certo. Sim. É um pouco isso? Sim, e os problemas são muito grandes. E os problemas que as cidades têm hoje não podem ser resolvidos com essa cabeça. Como você tem a população, aqui no Brasil, média de 80% nas cidades, você estrangulou a infraestrutura das cidades. Então você precisa pensar em políticas públicas que venham acelerar essa correção desses problemas. Não dá para pensar pequeno quando se fala em cidades. A gente entra em outras discussões que são as novas centralidades. Pois é, tem um convidado aqui no Urbano Vico até agora, Carlos Leite. Se não me falar a memória, foi o Carlos Leite, arquiteto urbanista. Ele falou sobre cidades inteligentes, mais sob o ponto de vista do arquiteto, e ele me falou uma coisa que até hoje ecoa na minha cabeça, que ele falou assim, a cidade mais sustentável é a grande cidade, é a megalópole. O exemplo de maior sustentabilidade é um bairro como Higienópolis, em São Paulo. Porque você tem enfim, ele teve uma argumentação, né? A maximização dos serviços públicos, de água, de esgoto, de transporte, etc e tal, para um número muito grande de moradores em coisas verticais e tal. Mas por que a pergunta que eu quero fazer para você, que está ligada um pouquinho a essa aqui, se falta planejamento urbano no Brasil e por quê? No fundo a pergunta é essa, mas falta também o governo federal, estadual, municipal, fazer as pessoas entenderem que existem cidades médias ou médias grandes, que existem outras opções do que você inchar uma cidade como São Paulo, por exemplo, como Rio de Janeiro? Essa é uma questão bastante complexa. Vai precisar uns dois urbanzios para você responder, né? O movimento as pessoas vão atrás de melhores oportunidades. E elas se movimentam para as cidades, porque é lá que estão os empregos, é lá que estão as universidades, e é lá que está essa troca de conhecimento, que é o conceito das cidades. É preciso, sim, pensar em uma política de desenvolvimento de outras localidades.
Existe uma corrente que pensa cidades, planejamento urbano pensa cidade. Eu já tenho, por exemplo, São Paulo é um exemplo. Eu preciso adensar São Paulo. Porque quando eu crio outros polos, eu preciso construir uma rede de energia elétrica que vai lá. Por exemplo, quando você cria um Alphaville, para ficar num exemplo, você tem que fazer estrada, fazer energia elétrica, enfim, tem toda essa uma infraestrutura para atender aquela população. Então, sobre algumas perspectivas, é melhor eu adensar o que está escrito. Centro de São Paulo, mais de 40 mil moradias ocupadas. Tem que adensar o centro de São Paulo. O centro de São Paulo tem a melhor infraestrutura de transporte. O metrô está lá já. E por que o governo não estimula isso? Porque tem outro... Pergunta que eu não quero calar. Porque uma decisão não é plana, ela envolve série de fatores. Outros fatores. Você também precisa desenvolver outras localidades. É um pensamento que acho que foge da nossa jurisdição e do nosso entendimento, porque ele é uma conjunção de fatores que não tem uma resposta assim. É isso. Existem cenários para isso. Aqui em São Paulo, é adensar o centro de São Paulo. Porque você tem lá moradias vazias. Então, em vez de eu construir uma linha de metrô que vai depois do Butantã, por que eu não incentivo a moradia? E aí, como eu incentivo morar no centro de São Paulo? Aí tem uma questão comportamental e de oportunidade. Eu preciso colocar emprego no centro. Essa é a nossa visão, né? A visão do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC e também da ilha. Não dá para ser radical. A discussão de cidades não dá, como envolve muitas esferas. Tiveram alguns programas e projetos para incentivar a moradia no centro e que não foram para frente, né? Exatamente, fora a questão cultural, a que você deve isso? Interesses políticos é um fator. Aqui o projeto de São Paulo é bastante claro, isso não é nenhuma crítica, mas o projeto que existia da gestão anterior foi... eu não estou dizendo aqui que ela era bom ou ruim, mas era um projeto. Ele foi abandonado por um novo projeto, que é o Arco Tietê, que é um ótimo projeto que está tendo a participação. É uma das primeiras vezes que a população está tendo a oportunidade de opinar e de influenciar as decisões da cidade que ela mora. O cidadão, ele é um espectador. Ele está tendo agora a possibilidade de, pelo menos, ser ouvido pela gestão que faz esse trabalho. Muito bem. O nosso Urban View de hoje, lamentavelmente, está chegando ao final. Puxa, eu já vou deixar aqui no ar, né? Sandra está encarregada de convidar novamente o Vinícius Vieira da Ilha para vir aqui. A gente falou hoje muito amplamente, digamos, muito conceitualmente sobre essa questão da cidade inteligente. Tem uma série de temas que estão aqui no meu tópico aqui, que eu gostaria de conversar com o Vinícius, por exemplo, a questão das operações urbanas consorciadas, que é um assunto que ele entende bastante. Outra questão também é as parcerias públicos-privadas, como é que elas podem ajudar nas construções das cidades inteligentes. Então, a minha proposta aqui, Vinícius, é que a gente volte numa outra edição do Urban View e a gente pega um tema um pouquinho mais fechado e a gente desenvolve esse tema, porque, por exemplo, cada tema desse, né, você fala da mobilidade urbana, por exemplo, de como se aplica os conceitos da cidade inteligente na mobilidade urbana, só isso já dá uma edição do Urban View, né? Então a gente vai conversar aqui, depois a gente vai convidar o Vinícius novamente para voltar aqui em 2014 no Urban View para comentar um pouquinho mais sobre esses temas aí. Antes de encerrar o programa, eu queria que a Sandra colocasse para a gente qual o resultado da enquete que foi publicada no nosso site. Claro, vamos lá então. A pergunta era: desenvolvimento urbano planejado e sustentável é possível no Brasil? 0% disseram sim, já caminhamos para isso. 40% disseram apenas algumas iniciativas isoladas e 60% disseram não, é uma utopia. Nossa, mas que visão negativa, assim, né? As pessoas estão pessimista, né? Uma visão pessimista. Então, 0% diz que acreditam e que o desenvolvimento urbano planejado e sustentável é possível no Brasil, que já estamos caminhando para isso. Outros tantos quantos? 40%. 40% algumas iniciativas isoladas e 60% não, é uma utopia. Acho que o pessoal não confia muito no Brasil. Qual que é a tua visão? Nós estamos caminhando para o desenvolvimento urbano planejado e sustentável, para cidades inteligentes. Isso é um caminho irreversível ou a gente ainda vai ter que comer muito arroz e feijão? É um longo caminho, mas ele já foi iniciado. E é irreversível? E é irreversível, porque a população
não queria ser do lugar comum das manifestações dos 20 centavos. Mas assim, é claro que já existe uma consciência maior da população para que exista um desenvolvimento, que ela seja voz ativa no desenvolvimento das cidades. Muito bem. E eu vou pedir, então, nós estamos hoje na penúltima semana útil do ano, né? Semana que vem a gente vai ter o último UrbanView ao vivo aqui, o último do ano de 2013. Aí nós vamos ter o descanso aqui da UltiV, da equipe do UrbanView, e nós vamos voltar depois, então, acho que no dia 6, 7, 8 de janeiro. Então, eu queria que a Sandra contasse para vocês quem virá nesse último programa de 2013 aqui. Não percam o último UrbanView do ano, que vai conversar com João César Botelho, sócio da Sabiá Residencial, sobre o mercado imobiliário e as diversas formas de conseguir recurso para os empreendimentos. Às 17h15, eu aguardo você aqui na UltiV. Até lá! Muito bem, conversamos então hoje no UrbanView com o pesquisador Vinícius Vieira da Iria. Vinícius, eu agradeço muito a presença. Uma pena que o nosso tempo é curto para a gente abordar tudo o que a gente gostaria. Foi uma honra estar aqui com vocês, eu agradeço o espaço e estou à disposição para novas conversas. Parabéns. Muito obrigado. O Vinícius com certeza voltará aqui porque o tema é um tema muito interessante, né, Sandra? Sim, com certeza. Então, quarta-feira que vem, 17h15, estaremos de volta ao vivo com a última edição do UrbanView de 2013. Até lá.